começa, mas a gente nunca sabe até onde ela vai, né? Porque às vezes as reflexões e as sínteses elas seguem com a gente. Então, a gente também tem dito, né, para que se vocês quiserem encaminhar questões, né, depois por e-mail, enfim, que vocês possam ficar bem à vontade, a gente encaminha para os professores, né, e os nossos convidados e dá as devolutivas para vocês. Bom, eu não me apresentei, né? Eu me chamo Simone, sou professora do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, atuo no curso de Pedagogia e sou membro do Instituto Memória e Direitos Humanos e dentro do Instituto faço parte do GT Educação. Coloco aqui a intenção de que a gente tenha uma tarde também, né, bem profícua aí de reflexões num tema que é um tema que faz a gente palpitar aí. Então, Ítalo, eu passo a palavra para você. Aliás, eu vou te apresentar, eu vou apresentar o que está aqui, e aí você acrescenta aqui, né, o currículo, que é o teu currículo, né, porque nem sempre o que a gente consegue trazer aqui dá conta de dizer, né, quem somos ou como gostaríamos de ser apresentados. Bom, o Ítalo Roberto Nunes de Oliveira, ele é da Polícia Civil, tem graduação em Psicologia, meu colega de formação, especialização em Avaliação Psicológica, mestrando em Psicologia Social e Cultura, pesquisador do Grupo Margens, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero, da UFSC, é psicólogo da Polícia, psicólogo policial da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Balneário Camboriú e tem uma experiência há mais de 10 anos com violência doméstica. A palavra está com você, Ítalo. Então, boa tarde a todos, a todas, né, a todes. É um prazer estar aqui, né? Esse convite chegou a mim por meio da Ângela, né, com quem eu fiz uma disciplina ali de raça com a Lia. Então, é gratificante eu estar aqui e poder contribuir com esse momento, né? Com esse momento histórico no qual estamos passando. Como a Simone colocou, é um desafio, né? Frente às violências na escola. A Polícia Civil de Santa Catarina, por exemplo, com o massacre que houve em Blumenau, né? Foi criado também um grupo de trabalho para pensar em estratégias, em atendimento aos professores, aos alunos, às escolas, nesse sentido, mesmo de intervenções e de pensar o que pode estar por trás, né, dessas situações, porque elas são multifatoriais, por isso que é importante o diálogo, né, com as várias disciplinas, as várias epistemologias, principalmente no que tange as violências, né? A respeito dos tipos de violências, nas escolas, a minha experiência é com palestras voltadas à violência doméstica do tipo abuso sexual. Hoje eu estou à frente a mais da violência de gênero contra as mulheres, tá? Eu vou situar mais um pouco vocês em relação à minha trajetória. Eu sou psicólogo policial, né? Do concurso de 2010, né, de Santa Catarina. Aí comecei a atuar em 2016, primeiramente lotado na cidade de Lages, e atuei com uma delegacia especializada, tá? De atendimento a grupos em contexto de vulnerabilidades, né? Crianças, adolescentes, mulheres, idosos. Aí, quando eu vim para Balneário Camboriú, onde eu estou atualmente, em 2016, eu trabalhei um pouco também com a violência no trânsito, tá? Junto aos infratores de trânsito. E agora
retornei para uma delegacia especializada, que é assim o carro-chefe para os psicólogos policiais, tá? E hoje, assim, eu posso dizer que eu estou à frente dos trabalhos voltado às mulheres em situação de violência, tá? Primeiro, em razão do depoimento especial, né, que ele foi implantado. Então, em delegacias especializadas, as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, independente da idade, e violência física e maus tratos abaixo de 8 anos, elas não são atendidas, elas não são ouvidas em delegacia, né? Então, elas não podem ser submetidas a princípio, a uma avaliação psicológica, tá? Então, restou para o serviço de psicologia o atendimento às mulheres, que ocorre na ocasião da solicitação de medidas protetivas de urgência, tá? Então, por isso que eu sou atravessado por essas questões assim de gênero, né? O que me levou a estudar a violência contra as mulheres numa perspectiva de masculinidades, né? Eu estou finalizando o mestrado, tá? Estou na fase final de dissertação para defesa e eu pesquiso homens autores de violência que descumpriram essas medidas protetivas de mulheres, né? Eu discuto um pouco a masculinidade a partir do gênero para compreender essas desobediências, né, socialmente permitidas aos homens, por isso que entra um pouco relação de poder, direitos, né, as mulheres. Então, tudo que são voltado aos direitos das mulheres, elas produzem significado para esses homens de que eles podem desobedecer, descumprir. Então, a minha reflexão inicial é essa. E até mesmo se a gente for pensar a medida protetiva de urgência, que é um direito das mulheres, sobretudo independe da comprovação, né, uma medida de segurança por conta de um risco social, de uma vulnerabilidade construída historicamente, o homem, nessa ocasião que o homem descumpre, acontece discursos de ódio, né? Ou seja, é quando o Estado dá um poder à mulher e o homem não aceita essa alternância de poder ou essa distribuição de poder, né, para uma assimetria de poder, e o homem desobedece, por vezes, com discursos de ódio. Então, só para situar vocês que essas questões, elas me atravessam. Então, eu preparei essa aula com bastante, assim, cuidado, tá? E pensei que é fundamental nós refletirmos a respeito da violência nas escolas por uma perspectiva de masculinidade, né, de uma produção de masculinidade que traz consigo o ódio através das diferenças de gênero na atualidade, tá bom? Então, eu acho assim super interessante a gente pensar na masculinidade, na construção de gênero, né? Ou melhor dizendo, do sistema gênero, porque vai trabalhar a sexo-gênero, aliás, porque vai trabalhar a sexualidade. E, por exemplo, aqui na delegacia, essa temática de sexualidade, ela é um campo, assim, de difícil compreensão, tá? Ela é um campo muito mais moralista, né? Então, a construção social, eu prefiro falar de gênero, eu prefiro falar do sistema sexo-gênero, por conta dessa diversidade,
né? E por adentrar também a questão da sexualidade. Acho que pode passar o próximo slide. Oi, Ítalo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por É, favor. a gente tem utilizado a dinâmica de, às vezes, o moderador ficar junto e às vezes não. O que fica mais confortável para você? A única preocupação é não sobrecarregar aqui, né, a tela. Assim, para mim, eu estou aqui junto contigo, só Não, eu quero... tô por vocês, assim, eu não tenho nenhum tipo de desconforto. O que ficar melhor para vocês, eu só preciso falar que eu sou recém-transplantado de córnea. Tá, Aí, aqui as perguntas via chat eu não vou conseguir ler. Então, eu prefiro, até por uma questão de dinâmica, vocês podem se claro. sentir à vontade de perguntar, tá bom? À vontade, e eu prefiro que sejam realmente via áudio. Tá bom, então tá. Mas de todo modo, a gente vai fazer o seguinte: a gente segue com as perguntas no final da sua fala, né? Tá bom. E aí, se tiver alguma inscrição aqui, eu e a Lila vamos ficar atentas para fazer a transposição para você. Uhum, por favor, eu agradeço. Joia. Então, eu vou seguir com câmera desligada para não sobrecarregar, mas estou aqui do teu ladinho, quer dizer, na tua frente. Tá bom. Então, o que que eu pensei para como reflexão assim para essa aula, que eu podia contribuir com reflexões a respeito de uma busca, né, de um ideal de masculinidade que, claro, ela começa na socialização na adolescência para garotos e para meninos, né? Tendo o suporte do ódio, né, nas diferenças de sexo e gênero, tá? É esse ódio que que é associado a uma perda de poder, né, a um ideal de masculinidade com significado de todo-poderoso e que, não aceitando as diferenças, vai trazer consigo diferentes tipos de violências, tá bom? E que essas violências elas são complexas até mesmo no sentido assim de nomeá-las, né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu trabalho com grupo reflexivos, né, na metodologia do Beiras, que é o meu orientador aí do grupo Margens na UFSC, e que eu percebo que é muito difícil perceberem, né, esses sentidos de violências e que traz uma dificuldade também, por exemplo, porque aqui no campo da delegacia elas são nomeadas de outra forma, né? A tipificação criminal, a tipificação penal. E que socialmente são outras questões, né? Por exemplo, o bullying, né? O bullying é uma demanda da escola, ela é violência, ela tem um atravessamento de vários tipos de violência penal, mas ela não é um crime. Então, ela não se chega na delegacia como um crime. Então, é trabalhar os sentidos de violência que gera o bullying, que pode ser xingar, pode ser bater, né? E para isso é fundamental, primeiramente, pensarmos em gênero, né, na construção social de gênero, sexualidade e diversidade, tá? Naturalizar outros modos de ser, que foi até o questionamento inicial da Simone, né? Eu percebi que nesse questionamento dela tem, tem um pouco disso, né? Dessa diversidade ser naturalizada, né? Esses corpos transitarem na escola sem gerar um desconforto, uma reação, uma atitude preconceituosa, discriminatória. Então, realmente aproximar a realidade dessas diferenças, né? Dessa diversidade. Gênero e interseccionalidade também é fundamental, principalmente no que diz respeito
ao marcador social raça, né? E masculinidade, relações de poder e discurso de ódio. Então, acho que esses são os temas essenciais para se pensar nesse ideal de masculinidade que o adolescente, que o garoto tenta buscar, né, num período assim complicado, que é a adolescência, né? E que pode gerar sentidos de violência, como, por exemplo, o discurso do ódio. Né? Eu utilizo bastante o ódio, às vezes o ressentimento, mas eu acho que é o ódio que dá aquele impulso, que dá o suporte para a ação. E que a gente precisa pensar dentro de uma lógica de relações de poder, né, que constrói essa masculinidade que pode construir essas masculinidades de meninos para as violências, para gerar, para produzir inúmeros tipos de violências. O sistema sexo-gênero ele é bem complexo, porque, por exemplo, se a gente for pensar a homofobia, criminalmente falando, a homofobia, além de ela trazer um sentido de masculinidade, né, de um ideal de masculinidade que tu tem que ser muito macho, né, com significado de virilidade, com essa performance de homem, de modo de ser homem, né? Essas falas a gente ouve muito de homem que é homem, eu ouvi mesmo segunda-feira no grupo reflexivo com homens, porque homem que é homem, e ao mesmo tempo traz também um sentido de algo que é seu e que você não aceita no outro. Porque o que que acontece? A homofobia, ela também tem algo do campo da sexualidade que você não aceita. Então, tem o que que eu estou querendo dizer? Que tem a performance daquela masculinidade, né? Daquele modo ideal de masculinidade, mas ele tem uma questão também de não aceitar a sua sexualidade, a sua orientação sexual. Né? Então, ela se desdobra realmente num sistema sexo-gênero. Aí, por isso que eu trouxe para vocês o conceito de corporificação social, né? Que reconhece que é uma construção social. Na verdade, os corpos biológicos, os corpos sexuais, eles são utilizados socialmente, né? É uma corporificação social. São as expressões de se vestir, de como é que você transita, isso tudo a gente adquire na socialização, tá? Que é o que vale na teoria queer da Buckley, da performance. É uma performance, né? É um teatro ali, é algo que você imita no outro e que ele não é genuíno, ele é muito mais uma socialização. Não é eu costumo dizer que não é o pênis que vai ou a vagina que vai te dar o poder, né, daquela ação, né? Isso tudo é via social, é imitação, é a socialização, é a corporificação social, são performance. Então, a partir disso, que temos que refletir que algo na pessoa está sendo anulado, né? Não é legítimo são essas experiências. Aí, para ficar um pouco melhor, é interessante a gente trazer essas diferenças na construção social de gênero, né? Do sistema sexo-gênero. Que sexo é o macho, a fêmea, o intersexe, né? A orientação sexual heterossexual, homossexual, bissexual, assexual. A expressão de gênero, né? Que é como você mais se comporta, como se a sua ação é mais feminina, masculina, ou se tem os dois, né? Se é andrógena.
e a identidade de gênero, que é travestis, transexuais, transhomens, né, que são pessoas trans. E que é a forma que você se identifica. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se vê e ela se identifica, mas que ela é um processo. Por exemplo, aqui na delegacia, a Lei Maria da Penha, ela confere a medida protetiva também para mulheres trans, tá? Já tem uma decisão do STF, mas o que acontece que veio uma pergunta até de um homem, né? Autor de violência no grupo, quando começamos a trabalhar gênero. Se ele se veste como mulher, ele pode pedir uma medida protetiva, tá? Então, foi explicado ali junto ao grupo de que é um processo. Se você se veste como mulher para conseguir uma medida protetiva, então isso não é da noite para o dia. Ela é um processo, mas que diz respeito a você. Claro que ele disse isso, geralmente o tempo todo ele tá questionando a Lei Maria da Penha, tá? Mas foi é, trabalhado, foi pontuado isso de que essa identidade sexual, ela é um processo, tanto que ela começa na infância. E que a gente vê muito também nessa lógica da intolerância e do preconceito, a partir de uma heteronormatividade, tá? Vimos muito nos últimos anos a palavra ideologia de gênero, né? Foi colado a ideologia e gênero, né? Como se existe uma ideologia de gênero, ela é cis heteronormativa, sem sombra de dúvida, e que ela gera a marginalização e a invisibilidade de outras experiências, né? De outras subjetividades, sobretudo de outros padrões de relacionamento que elas vão desdobrar-se em arranjos familiares. Então, a partir da heteronormatividade, via social, ela vai gerar tudo isso do que é família, do que é ser homem, do que é ser mulher. Então, pensar e refletir a respeito da heteronormatividade é fundamental. Eu trouxe também o conceito de heterossexualidade compulsória, né, que é de uma autora. A gente sempre pensa que é de autor, homem, né, quando a gente pensa de heterossexualidade compulsória, mas é de uma autora num estudo da heterossexualidade na existência lésbicas. Então foram com mulheres, né, quem se identificava sendo mulheres. Então, essa segunda parte eu acho essencial pensarmos também acerca da abordagem da interseccionalidade, porque ela não vai reduzir o ser humano, a pessoa, a um modo de ser único, a uma sociedade só, e que vai trazer que uma pessoa ela tem experiências diferentes, por isso ela também tem que ser vista de formas diferentes, porque ela tem, além do gênero, ela tem raça, ela tem uma classe social, a sexualidade, a deficiência, entre outros. Então é sempre bom a gente localizar e situar a pessoa, o indivíduo, o sujeito, nesses outros marcadores sociais também. Tá? Eu estou trazendo principalmente gênero, né, para pensar na masculinidade, mas é fundamental também pensar de como convergem esses marcadores sociais para as experiências das outras pessoas e de como a gente legitima
modos, né, hegemônicos, outras formas de subjetividades. Então, vamos chegar agora no conceito de masculinidade, né, que é trocado com significado de ser homem, mas não é. A masculinidade é uma construção social, né, um ideal de masculinidade, né, que tem a ver com um posto de poder, com o significado tradicional de virilidade, de provedor, né, e esse significado ele é construído historicamente, mas que ele vem a partir de normas, de papéis, de comportamentos, de identidades culturalmente, e que ele começa na infância, tá bom, gente? Na infância com as referências masculinas dos pais, dos tios, enfim, de referências masculinas familiares também. Aliás, tudo começa na família, né? Aí, por isso que eu trouxe o conceito de masculinidade hegemônica, que essa masculinidade é o top, né? Que é o que ocupa o posto de poder superior, né? Vamos dizer assim, que é o homem branco e hétero. A masculinidade também cúmplice, para funcionar socialmente essa masculinidade hegemônica, a gente vê que não são todos os homens que ocupam esse lugar. A gente pode ter percebido isso até no movimento bolsonarista, né? Não são todos os homens que ocupam aquele determinado posto, mas eles precisam de uma certa cumplicidade. Outros homens precisam defender aquele posto que só alguns ocupam. Então, para a masculinidade hegemônica existir, ela precisa também de masculinidades cúmplices. A masculinidade subordinada, por sua vez, ela seria essa masculinidade também que dá um suporte para a existência da masculinidade hegemônica e que muitas vezes, no decorrer da história, ela pode mudar, né? Por exemplo, a gente confunde muito o metrosexual com uma nova forma de ser homem. Mas não, o metrosexual ainda tem um significado, né? Os estudos apontam que ainda tem um significado de virilidade, né? O filme do psicopata americano, ali é um homem metrosexual. Então, essa masculinidade subordinada, ela tem um sentido hegemônico, mas que vai mudando e que ao mesmo tempo dá o suporte para aquela tradicional. É meio que um disfarce, né, para essa masculinidade hegemônica. E a masculinidade marginalizada, que são essas experiências que não é a hegemônica. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a hegemônica, a cúmplice e a subordinada, elas estão ali, né? Falando da relação do poder, da superioridade, da dominação, e a masculinidade hegemônica marginalizada, não, tá? Ela é inferiorizada. É o homem preto, o homem gay, tá? O homem deficiente. Então, vai trazer as diferenças, né? Elas vão ser vistas na masculinidade marginalizada. Então, assim, a masculinidade ela é diferente de modos de ser homem. É importante eu deixar o mais claro possível isso, que a masculinidade é um ideal de masculinidade, mas existem modos plurais, né, de ser homem. A gente tem que pensar assim. E que eu gosto muito de trazer, de refletir assim nas minhas falas, os jogos de poder, né? Que nada mais é do que estratégias sociais ali de driblar e nunca alternar o poder ou de distribuir o poder,
né? Como eu falei, até a própria Lei Maria da Penha, ela trouxe a medida de segurança voltada à mulher sem comprovação. Então, é uma forma do Estado extirpar essa desigualdade de poder que o homem não aceita. E qual é a estratégia dele? É o discurso de ódio, né? É a pornografia de vingança. Eu estou trazendo muitas experiências assim da minha prática, né? Do meu dia a dia. Como eu falei, dentro das violências nas escolas, eu trabalho muito mais com a demanda de abuso sexual e violência contra as mulheres quando eu chego às escolas. Do discursos de ódio, a ameaça, a própria ameaça é um discurso de ódio, né? Segundo a Buckley, né? A própria ameaça talvez seja assim o pior discurso de ódio, né? Porque quando vê que a mulher ali ganhou o poder, que ela está com uma medida e que o homem perdeu, a ameaça, inclusive, de violência letal. Então, a iminência disso se concretizar, de acontecer, traz muito sofrimento, né? Também é importante a gente pensar, se localizar historicamente em relação ao neoliberalismo e o neoconservadorismo, tá? Por quê? Porque a lógica neoliberal, ela é de meritocracia. A lógica neoliberal, ela é de iniciativa, meritocracia, eu quis dizer, né? E de livre iniciativa. Então, vai trazer o quê? Sentidos na adolescência de competição, de ocupar sempre um posto hegemônico, né? Inclusive, é importante eu falar, e eu esqueci nos slides anteriores, que a masculinidade hegemônica foi um conceito, né, estudado, pesquisado pela Connell, na Austrália, nas escolas, tá? Justamente por conta dessas hierarquias, esses grupinhos sociais que se formavam nas escolas. Olha só, tá vendo? Tudo começa ali, as disputas, elas começam nas escolas. E o neoliberalismo também é complicado porque vai precarizar, né? Se é uma pessoa que é para chegar lá, ela vai precarizar, vai diminuir direitos, né? Vai diminuir a distribuição de poderes, vai diminuir outros modos de ser. E o neoconservadorismo, que eu gosto de trazer nas minhas falas também, por conta do moralismo e da dificuldade que nós temos, né, socialmente, de confundir o moral com a ética, né? A moral é diz respeito a você, mas você só moraliza o outro para inferiorizá-lo. E que é necessário a ética, o cuidado com o outro, né? Nesse sentido. Né? Eu trouxe algumas referências assim bem atuais do livro Ódio como Política e do livro Ressentimento, daquela Maria Rita Kell. Tá? Não sei se... É um livro até bem famoso, assim, bem rentável, bem popularizado, que fala desse lugar, né, do homem masculino, branco, e que isso mobiliza, e que diante da distribuição de poderes, já que eu usei tanto essa palavra, ela mobiliza por grupos historicamente desfavorecidos, ele vai mobilizar esses discursos de ódio, né? Então, tem um pretexto de relação de poder, tem um pretexto de uma lógica de mercado, tem um pretexto de moralismo, de Deus, pátria, família, mas que
para não aceitar a distribuição de poderes, né? Então, é fundamental a gente pensar nessas questões assim sociais, assim, macropolítica também, porque não tem como tu separar o social do político. Então vamos para a parte da adolescência. A adolescência ela já é uma fase assim complicada do desenvolvimento. Enfim, por conta da luta da dependência dos pais, o corpo infantilizado, né? Então, é importante pensar em estratégias na socialização desses garotos, porque a gente vê muito nesses grupos, nesses fóruns de internet que acontece ali na Infoera, esses grupos, esses adolescentes que se juntam, é tudo para eles é, é, conseguirem outras formas de existência como poder. Então, eles já não se sentem bem, já se isolam e vão para a internet buscar formas, buscar ideologias ressentidas, né? Ideologias de não responsabilização. Eu trouxe essa palavra agora pensando nos homens que eu atendo, né, de não se responsabilizar, mas sempre culpar o outro, culpar a vida do outro, um ressentidos da vida, né, como a Maria Rita coloca. Que eu eu nomeei de uma masculinidade que ela pode ser vista tanto para os adolescentes e que a gente percebe também com homens, com os adultos, que é uma masculinidade à prova, né? Esses adolescentes, esses garotos, esses homens, eles estão sempre se colocando à prova. Novamente, eu vou trazer uma fala da minha experiência. Eu observo bastante que os homens, autores de violência, acusados de violência contra as mulheres, eles estão o tempo todo com uma masculinidade à prova. Por quê? Porque o importante para eles não perder. Então, eles estão buscando comprovações, eles estão testando o sistema o tempo todo. A própria ação da desobediência, de descumprir uma medida protetiva de não se aproximar da mulher, de sair de casa, é algo que diz respeito a essa masculinidade à prova. Né? E o adolescente também tem isso. Né? Eu quis trazer também essa reflexão de uma masculinidade à prova, né? Porque esses meninos também. Aí o próximo ponto ali, que é justamente isso que eu ia falar, é percebido também uma supressão de afetos. Né? A gente pode pensar que o gênero ele também vai dividir que espaços de falas, de emoções, ligado à vulnerabilidade ao feminino. Então, esses adolescentes meninos, esses garotos, eles não têm muito o que conversar, não existe espaço para esses meninos, né? Porque eles socialmente, claro, né? Quando eu falo isso, eles a partir do social, há uma supressão de afetos também. A gente percebe muito o que esses adolescentes meninos, né, gostam. Eles gostam de jogos de videogame, jogos de violência, não é? Porque ali eles já estão colocando uma masculinidade à prova, eles já estão marcando o lugar com base
na violência, né? Eles já estão marcando pela violência, né? Já há um atravessamento da violência. Então, assim, é importante pensar de como esses adolescentes nas escolas, nesses movimentos masculinistas, como está ocorrendo a homossocialização deles, né? Então, como um espaço muito mais de comprovar, né, de violência, em detrimento de falar dos afetos, das emoções. E o que a gente pode pensar a partir disso como estratégias, né? Eu pontuei aqui algumas, mas isso é para a gente pensar junto, né? Para os próximos tempos. Como eu falei, a Polícia Civil ela está montando também um grupo de trabalho a respeito disso. Eu não sei em que pé anda, mas eu tenho conhecimento, né, desse grupo de trabalho por conta dessa demanda de violência nas escolas, por causa dos atentados, né? Então, pensando nisso e pensando também no convite dessa fala, nessa minha contribuição, eu pensei, de repente, ser realizadas atividades psicoeducativas e socioeducativas, assim, contínuas, sobre o respeito à diversidade, naturalizando outros modos de ser, tá? O próximo ponto, promover o não ódio, né, ou o amor mediante a equidade e a cultura de paz, né, ou a cultura de paz. A Bell Hooks, ela fala muito do amor ao feminismo, né? O Kimmel também, de homens pró-feministas, né? Por quê? Porque já vai falar sobre uma equidade de poder, né? E do não ódio. Então, de repente, o amor, até mesmo porque a Bell Hooks, ela problematiza isso, que a mulher, ela pode produzir um amor na relação estabelecida entre homens e mulheres, mas o homem não, o homem ele ama a masculinidade, né? Então, pensar num amor feminista ou numa equidade de poder, então é importante trazer essa reflexão do não ódio e do amor a partir de uma equidade de poder, né, na escola, de um respeito à diversidade, uma cultura de paz, da não violência. Realizar levantamentos de preconceitos e discriminações nas escolas. Eu até coloquei como material aí de sugestão, gente, um protocolo que ele vai trazer, por exemplo, perguntas. Esse protocolo, apesar de ele ser de 2009, utilizadas nos últimos trabalhos que eu vi, tá? Como estratégia. Assim, ele é citado assim, em vários trabalhos com violência nas escolas. Esse protocolo ele vai trazer alguns grupos sociais, e esses grupos sociais primeiro vai ser percebido. Esse protocolo, deixa eu explicar melhor. Esse protocolo são questionários, tá? É um questionário. Aí esse protocolo tem a primeira parte que é sobre a distância social. Então, vai colocar vários grupos sociais, por exemplo, negros, gays, alguns atores sociais. Qual o distanciamento social? Para quê? Qual é o objetivo disso? Logo em seguida, vai ter outro ponto, né? Outra pergunta em relação ao preconceito e em relação a atos discriminatórios, assim, que você, inclusive, que você vê também e como é que você se sente, se você reage, se você confronta, e vai trazer a relação disso para trabalhar o bullying, né? Para trabalhar o bullying, né? De como é que para avaliar o bullying e pensar a discriminação está acontecendo mais contra esse grupo, o que pode ser feito. Então, de repente, fazer um levantamento
para saber realmente qual a principal demanda dentro dos grupos sociais, assim, que estão mais sofrendo discriminação. Mas eu sei, é bem complicado, gente. É bem complicado porque me veio, agora por último, por meio de uma amiga, uma demanda de falar sobre pessoas trans nas escolas. E embora, segundo o levantamento do professor, havia um número considerável, a escola ainda estava resistente em fazer algum trabalho voltado nesse sentido, assim, das pessoas trans. Realizar levantamentos de preconceitos e discriminação nas escolas, que seria, né, esse protocolo que eu comentei, tá ali junto com o material. Eu acho que saiu a. Só fechou aqui. Pensei que tivesse caído a conexão, mas só a tela que fechou. Promover grupos de socialização e de expressão de afetos para os garotos nas escolas. Eu acho isso bem importante, tá bom? Assim, a Polícia Civil de Santa Catarina, ela tem um projeto que é chamado de PC por Elas. O que é esse projeto? É algumas ações de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Aí, por exemplo, tem rodas de conversa nas escolas. Essas rodas de conversa nas escolas, a gente fala de gênero, tá? A gente estava com uma dificuldade de trazer, assim, vamos falar sobre gênero. Mas daí a gente trouxe implícito, já pensando na resistência das escolas, principalmente nos últimos tempos, né? No último governo. E daí, mas também isso com meninos e meninas, tá bom? A gente trabalhou de gênero com a turma, por exemplo, independente do gênero. Mas daí é importante também privilegiar um espaço, alguma, alguma intervenção de socialização e de expressão de afetos para os garotos, assim, para os meninos nas escolas. Assim, eu acho fundamental privilegiar esse espaço. Eu consegui trazer os homens aqui para a delegacia, sensibilizando justamente por isso. Olha, a gente vê muito na saúde, na assistência social, grupos voltados às mulheres, mas a gente não vê grupos voltados aos homens. Claro que falando de masculinidades e homens, a gente acaba refletindo sobre violências, independente se são autores de violência, como foi o caso desses, né? E um apoio psicológico e encaminhamento de alunos envolvidos em situação de violência no ambiente escolar. Então, pensar realmente na violência enquanto fenômeno social, se houver necessidade, outros tipos de encaminhamentos jurídicos, socioassistenciais, conselho tutelar, né, independente do tipo de violência. E dar um suporte tanto para esses adolescentes que sofreram, né, a violência, como também os autores, tá? Eu estou percebendo muito um movimento a respeito das violências nas escolas, muito com o significado de vamos colocar os policiais dentro da escola, armas, né? Mas se a gente for pensar qual o significado que uma arma tem, né? O significado que um policial numa escola tem, tá? Então, assim, enfim, acho bem delicado pensar só nisso, mas também em conjunto ter esse apoio psicológico e encaminhamentos necessários aos alunos envolvidos em situações de violência, tá? No espaço escolar. Aqui eu finalizo as minhas falas, nem sei quanto tempo deu, então assim, nós temos um tempo assim, acho que a metade praticamente do que foi proposto para a gente pensar junto, discutir. Eu agradeço, não coloquei ali no meu contato,
né? Mas daí eu posso depois mandar para vocês, enfim. Mas eu me coloco à disposição também de mais tarde a gente continuar conversando é, sobre isso, tá bom? Muito obrigada, Ítalo, muito obrigada, sim. Fiquei pensando algumas coisas aqui. Eu não localizei, por enquanto, nenhuma pergunta aqui no bate-papo. Não sei se Lila localizou. Mas aí tentando pensar, enquanto o pessoal vai se organizando para, né, trazer as suas interrogações, o compartilhamento, né, de alguma cena que esteja vivenciando, né, e queira Uhum. compartilhar aqui, é, queria trazer algumas questões assim para a gente pensar aqui contigo, Ito. Eu acho que uma questão, e aí talvez já assim, começando de trás para frente, é um pouco dessa perspectiva que você anuncia para nós, né, de que infelizmente, muitas das escolas, e talvez até isso tenha ficado mais agigantado, né, com a tragédia que a gente viveu em Santa Catarina, uma, um pedido e uma, talvez até um coro, né, que foi ganhando volume no sentido de trazer a polícia para dentro da escola, né? E essa narrativa, ela foi rapidamente assim, ela não só se espalhou, como ela ganhou muitos adeptos e defensores, né, assim, dentro da escola. Então, professores, professoras, alguns gestores, né, se sentindo mais seguro com, Seguros. né, e aí a gente está aí, assim, justamente tentando pensar numa direção contrária, né, que é na perspectiva da produção de uma cultura da paz, né, como é que a gente faz isso? E uma outra perspectiva também, quando você traz para nós, né, sobre os marcadores sociais da diferença e a importância de a gente olhar para isso interseccionalmente, é, por exemplo, que a relação que a polícia tem para alguns e para algumas vidas, né, é diametralmente oposta, assim, né? E aí eu estou pensando assim na escola, que a gente realiza um projeto de extensão universitária que atende o maciço do Morro da Cruz, aqui em Florianópolis, né, que é constituído por várias comunidades periféricas, maioria negra, né, marcada também por essa intersecção. E as crianças, elas temem a polícia, né? E desde muito pequenininhas, assim, porque a relação que tem é de que com a polícia, quando sobe para o morro, é para dar tiro, é para produzir violência e tudo mais. Então, assim, tem esse desafio, mas ao mesmo tempo ele traz uma sensibilidade para nós, no sentido de como é que a gente olha, porque ele aparece como uma solução, né? Uma outra questão é de que, na busca de a gente produzir suporte na rede, né? Assim, quando essa violência é sentida dentro da escola, e daí também eu acho que uma coisa que é importante dizer, Ítalo, a nossa conversa aqui não caminha na direção de, olha, precisamos de uma receita, né? Assim, mas de verdade, assim, de que a gente possa se colocar num diálogo com você, como alguém que está numa ponta, né, de um equipamento que atende situações como essa, e que possa nos ajudar a pensar, a colocar pontos luminosos quando essa situação aparece lá no território da escola, né? Como pistas para a gente pensar, né? Porque daí o que vem na rede de suporte de encaminhamentos, essa rede sempre está muito furada, né? Assim, a gente não sabe para onde, para que equipamentos encaminhar. E aí os professores, e aqui nós temos, na sua maioria, psicólogos e assistentes sociais do NEPRE, né, que atendem unidades e regiões específicas de Santa Catarina, é de que como que fazem, né? É um número de profissionais também muito pouco para atender várias unidades escolares, e nesse contexto de uma violência que realmente, né, tem assim assolado a escola. Enfim, só para a gente poder pensar aqui e como é que a gente olha para isso, assim, e talvez de você também compartilhar conosco como que você observa isso, né? Pensando os pedidos que chegam da escola a partir do adolescente, mas também do professor, que também está numa condição de abandono, né? E com condições de trabalho também bastante precarizadas, enfim. E aí, eu acho que, assim, né, as colegas e colegas que estão aqui, as colegas que estão aqui,
e os colegas, né, que quiserem também trazer alguma situação que está vivendo, né, na sua escola e compartilhar com a gente, eu acho que também é importante isso, né, para a gente pensar. Eu lembro de uma situação, Ítalo, assim, que veio nessa direção da violência, né, que começou porque um menino de 10 anos de idade se recusou a entrar na fila dos meninos porque ele dizia que ele não era menino. E ele foi insistindo nisso, assim, não foi uma vez. Aí quando aconteceu, sei lá, pela terceira vez, a professora não aguentou mais, né? Porque na medida que ela dizia para ele voltar, os colegas começavam a rir da situação, e ela disse, né, com as palavras dela, assim. E aí, quanto mais eu chamava atenção, mais ele desmunhecava, né? Ele tem um problema, né? Assim. Então, esse foi a cena que gerou um pedido de encaminhamento para trabalhar com a criança que se recusava a ir na fila, mas que quando a gente vai problematizar, e era bem naquele contexto, né, de uma é, escola sem partido que ganhava força também no Brasil e em Santa Catarina, né, então não se podia falar sobre gênero na escola, a gente tinha que tomar muito cuidado. Mas, assim, dessa situação, a gente conseguiu parar a escola, né? E fez um trabalho de uma manhã inteira, numa parada pedagógica, né? Sobre esse tema, sobre produção de fracasso escolar, sobre a violência na escola, né? Ou da escola. A gente fez um trabalho inteiro com a sala de aula e a fala que ficou olha, bom, primeiro compreendemos que o João não tem um problema, né? Agora, se ele tivesse um problema, esse problema seria da sociedade, que não sabe como tratar o pedido do João, né? Assim. Então, são questões assim que seguem nos desafiando de verdade. A gente compreende, né, que nós vivemos um contexto onde o respeito à diferença, na radicalidade do que esse respeito nos pede, né? Ele está cada vez menor e ganha força, é isso que você falou, né? Do ódio como, eu até anotei aqui a sua fala, o ódio que dá suporte para uma ação, né? E aí isso realmente parece que se espraiou pelo mundo, né? Enfim. E é interessante, Simone, de como realmente a violência ela vai trazer um efeito de violência. Até a gente vê agora a guerra, nessa semana, nós observamos aqui na delegacia que aumentou os registros de boletins de ocorrência. Aí eu comecei a pensar, será que é por conta dessa situação? Claro que a gente começa a ligar uma coisa à outra e pensando, violência que gera violência, né? Preciso de uma cultura de paz e todo o trabalho voltado à escola, eu acho que merece um olhar bem especial, porque ali é o primeiro ambiente assim de realmente de socialização às diferenças, né? Eu acho que a família ainda não trabalha as diferenças, né? A própria questão do afeto, ela não é distribuído de uma maneira igual na família, igual entre os membros familiares, né? E são relações também, se formos pensar, hierárquicas. Mas na escola é realmente trabalhar as diferenças. E eu não gosto de separar os tipos de violência, né? Eu sempre chego nas escolas para trabalhar com violência de gênero, porque a gente pensou num jogo, Maria no jogo, saindo do ciclo de violência, então a gente leva esse jogo para a escola, e já trabalha a Lei Maria da Penha. Então, como facilitador, a gente colocou isso na nossa rotina. Mas realmente todo tipo de violência tem relação com o poder, né? Tem relação com os discursos de ódio. Então, não separar os tipos de violência. Então, e também dando visibilidade a essas diferenças, né? O exemplo que você citou acaba gerando uma individualização, né? A culpa é do sujeito, não é uma questão de onde vem isso, né? Do social, assim, ele já se rebela ao sistema, então a culpa é dele, ele que é o problemático, né? Então a gente vai culpabilizar isso, vai patologizar.
Então, essas são as formas de a própria polícia também dentro da escola é muito paradoxal. Sempre retoma, né? Ele volta, aí retoma para a violência, retoma para a violência. Uhum. Então é complexo, né? É um desafio assim. E na escola, a própria questão da violência, violência autoprovocada, né? A mutilação também é um ponto assim, é bem delicado para trabalhar. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta para o Ítalo. A Ivanilza está escrevendo. Se querem fazer uma pergunta no microfone. Talvez compartilhar algo, né, da sua realidade, que seja uma questão que vocês estejam tendo que se haver. Você tinha falado ali que você tem ido às escolas, né, Ítalo? Assim, esses pedidos chegam por que via? Eles chegam por conta de boletins de ocorrência, aí quando o policial vai na delegacia é pedido, né, alguma intervenção. Nós temos umas campanhas também, em abril, enfrentamento à violência sexual, vai ter uma também no dia 19 de novembro, que é uma nacional de violência, de abuso sexual também. Então, essas campanhas, né, a gente sempre vai às escolas e, e essas demandas que vêm via boletim de ocorrência e a ida do policial acaba solicitando a demanda ou a intervenção. Ou também já aconteceu por meio de outros projetos, aí a Polícia Civil ela também se insere como parceiros. Né? Nós fizemos agora, por último, uma do Crush Perfeito, que é do Tribunal de Justiça, que já está andando no Estado. Aí nós fizemos a primeira etapa aqui em Balneário, nas escolas estaduais, e a segunda etapa agora será nas escolas municipais. Né? Essas campanhas são nacionais e regionais. Hã? Essas campanhas que você falou é campanha nacional e da região? Nacional e estadual. Estadual. E é da Polícia Civil. Aí entra na Polícia Civil os projetos e nós temos também o PC por Elas, que são as ações, dentre as ações aí das escolas. Então, essas datas alusivas, nós vamos. Ah, sim. O Jefferson Leal, ele fez é, uma questão aqui, eu vou ler para nós, né? E aí você consegue falar. Obrigada, Jefferson, pela sua contribuição. Ítalo, obrigado pelas suas contribuições. Acredito que visualizar os marcadores sociais, gênero, classe social, raça, dentre outros, para olhar as violências nas escolas e nos demais territórios é de suma importância. Quando o marcador é gênero, percebemos que o ódio é a principal lente utilizada pelas famílias e até mesmo por alguns profissionais da escola, o que torna muito mais desafiador construir um diálogo acerca de uma educação em direitos humanos e, sobretudo, que respeitem as diversidades. Fico provocado a pensar as formas que contribuímos para um reforço do, entre aspas, sistema heteronormativo. Não sei se posso chamar assim, ele pergunta, né? Mas para a heterossexualidade hegemônica, quando esse desafio de alguma forma nos silencia. Vou repetir aqui, né, ele faz ali um destaque e daí aprofunda aqui, dizendo que ele fica provocado a pensar as formas que contribuímos para um reforço do sistema heteronormativo, não sei se posso chamar assim, mas para a heterossexualidade hegemônica, quando esse desafio de alguma forma nos silencia. Eu acho que o Jefferson resumiu super bem. Talvez seja um marcador social,
principalmente percebendo aqui em Santa Catarina que tem essa invisibilidade de raça, ou essa diferença racial, ela não é tão evidente, o que, por outro lado, também é preocupante, porque daí você não observa a outra realidade, e mais fácil é você cair numa lógica racista, né? Principalmente quando as coisas começam a mudar, quando o Estado começa a ficar mais diverso, né? Com mais desigualdades sociais. É, e realmente eu acredito que é um marcador assim, fundamental, é o gênero, justamente por conta desse sistema sexo-gênero, e que ele acaba caindo sempre na heteronormatividade, sexualidade hegemônica, como o Jefferson nomeou aí por último, que é esse lugar de poder que vai sempre voltar e vai distribuir o poder, mas sempre vai cair sobre na heterossexualidade. Então, na heterossexualidade aparente, né? Porque dentro de um sentido de masculinidade, ainda é aceitável você ser gay, mas você não demonstrar a sua sexualidade, a sua orientação sexual, ou você ainda não produzir uma feminilidade, né? Tem esse ódio também com o sentido, com o significado de um ódio ao feminino, né? E eu até lembrei agora também do meu grupo de homens, né? Na condução do grupo de homens, que a gente está nessa etapa de privilegiar a comunicação não violenta, e que é necessário os afetos e as emoções, né, como uma etapa da comunicação não violenta, e viabilizar também esse espaço de afetos, e que eles ficam muito desconfortáveis, né, e quando eles foram trazer dos sentimentos envolvidos, veio o ódio, né? E daí eu preferi interpretar esse ódio como um ódio ao feminino associado a um local que é eminentemente voltado para o feminino, né? Para os afetos, né? Já que eles estavam nessa fase de falar dos afetos, das emoções. Certo. A Evanilza, ela coloca aqui, obrigada, Evanilza. Ainda enfrentamos muitas barreiras. Na escola, por exemplo, ainda hoje existe banheiro masculino com mictórios em ambiente aberto, enquanto o banheiro feminino utiliza box fechado que possibilita a inclusão das diferenças de gênero. Assim, percebe-se o quanto ainda precisamos incluir essas percepções nas mais diversas áreas de conhecimento. Agradeço muito as falas da aula, parabéns. Obrigado. Se a gente for pensar essa questão do banheiro na escola, ela é bem problemática, porque ele acaba desdobrando também, por exemplo, nas academias, né, nos vestuários, né, há um cuidado do tipo, se for homem gay, ele vai poder se trocar aí, ou se ele for se trocar aí, será que vai acontecer alguma coisa? Então já entra no campo nebuloso da sexualidade, né, de que algo vai acontecer, né? Então eu percebo muito essa fobia mesmo né, a homofobia, né? A questão da feminilidade, mas a questão ali de desdobrar, de aparecer alguma coisa da tua sexualidade. Né? Acho que a gente tem que pensar muito nisso também, assim, não tem como a gente separar a feminilidade, a produção da masculinidade ali nas escolas, mas também desse campo sexual, né, da sexualidade. Por que ela traz tanto medo assim, né? Porque a gente sabe né, que são muitas experiências, que os Eu fico gays pensando, também, eles são muitos, mas e, eles não aparecem. Então, por que não pode aparecer na escola? Porque isso não pode ser uma reflexão de início na escola. E daí eu queria até jogar a bola para vocês,
para tentar saber de como é que tá na escola em relação a adentrar, né, a abordar gênero, assim, realmente com mais ênfase nisso que eu quis trazer essas diferenças para começar as reflexões, assim, se há algum trabalho dessa natureza, porque aqui o que eu soube por último é que um professor trouxe uma demanda de que tinham muitos alunos que se identificavam trans, mas que não podia trabalhar esse tema na escola. E daí como é que fica assim? Os próprios alunos se identificam, mas não pode ser trabalhado, né? Parece que cai novamente no individual, mas daí por que esse individual? Será que aquelas pessoas têm algum marcador social de poder, né? Porque daí eu lembro de uma fala em relação às medidas protetivas de urgências conferidas para mulheres, que uma das primeiras medidas conferidas assim no estado de Santa Catarina para a mulher parece que teve uma questão assim de classe, né? Um, uma filha de um poderoso assim. Então já entra outra hierarquia, né? Outra relação de poder. Aí depois, claro que aparecendo, dando visibilidade a outras, virou até uma pauta do STF. Daí hoje é unânime também para as mulheres trans a medida protetiva. Não ficar sendo do Agora, individual, né? essa questão eu acho que é tão importante assim pensar quando um banheiro não é só um banheiro, né? Porque ele implica ali na incidência sobre um corpo. E aí, quando a gente nega a possibilidade, por exemplo, de um homem trans ir no banheiro masculino, porque ele tem, inclusive, medo de uma violência que pode ser produzida no corpo dele ao visitar, e que, ao segurar, né, o xixi, pelo medo da violência que alguns corpos já vivenciaram, ele acaba também desenvolvendo, enfim, né, infecções por retenção da urina por mais tempo do que o devido. Isso são dados científicos, né, Ítalo? Assim, do quanto a gente produz aí um sofrimento que gera violência sobre um corpo por conta da não inclusão do banheiro que é diverso, porque a vida é diversa e que enquanto a gente insistir nessas diferenças e começa desde lá da educação infantil, né? A diferença do banheiro do menino e da menina, inclusive os símbolos e os signos que a gente coloca para diferenciar um e outro, e aí você vai negando um tipo de vida que não cabe mais naquelas duas portas, né? Então, assim, acho que a gente precisa ser capaz de produzir, né, um tipo de reflexão, porque vai gerar resistência entre os nossos pares na escola, né? A gente sabe que não há unanimidade em relação a isso, né, e as famílias vão também produzir resistência, porque não querem que a sua menina, né, vá no banheiro que é do menino também. Enfim, só para a gente poder bagunçar um pouco isso e tensionar e se interrogar, para dizer que, olha, quando a gente nega isso, a gente produz pessoas que estão sofrendo de infecções urinárias por conta do medo de sofrer violência, né? E não adentrar o banheiro, que é o banheiro que ele se reconhece que seria o seu banheiro. Mas a sociedade nega isso, e nega da forma mais violenta possível, né? Acho que a gente sempre precisa lembrar que o Brasil é o país que mais produz e mata, né? A população trans e com requintes de crueldade, né? Não é só matar, mata com muita crueldade essa diferença do outro, né? Então é muito grave. É bem grave mesmo. E essa tua fala, ela é bem interessante porque ela retoma esse lugar realmente da sexualidade, assim, no meu ponto de vista, né? Qual é o medo ali? O que isso vai produzir, né? Porque parece assim que para as crianças é algo tão simples de ser trabalhada, né? A própria questão assim do abuso sexual também, trabalhar a sexualidade para a criança, para evitar o abuso sexual. Então tem isso tudo assim,
se for para produzir violência, então que ela seja produzida mais nesse sentido, né? Ela não pode ser produzida na violência de ter que aguentar, né, urinar por não acessar o banheiro, né? Então é uma questão dos direitos mesmo, assim, porque daí a gente volta para um ponto moralista, né? Dessa criação, dessa formação, dessa configuração moralista. Eu vejo muito isso, assim, e que o moralismo ele só serve para o outro, ele não serve para você, né? Joel Deus, eu não sei se é assim que pronuncia, viu? Desculpa. É Wanda. Professora. Oi, Cleusa, pode falar. Joeldes. Como? Joeldes. Joeldes. Obrigada, Cleusa. Então, a Joeldes, ela coloca aqui, ótima fala, professor Ítalo. Nossas escolas não estão adequadas para este público que está cada vez mais presente nos diferentes espaços. Precisamos estudar, refletir mais e nos adequar a essas mudanças visíveis e presentes cada vez mais nos diferentes espaços. E aí o Jefferson, ele traz uma outra contribuição, dizendo que, e aí socializando uma vivência... Ah, você quer fazer a pontuação da Joeldes, Ítalo? Oi? Você quer fazer a consideração em relação à fala da Joeldes ou eu passo já Não, para pode ela? ser depois. Pode ser? Tá. Já, Tá. E aí o Jefferson traz uma socialização de uma vivência no NEPRE. Atendemos um profissional da escola que produzia falas em sala sobre a sua vida privada, principalmente no que se refere à sua vida sexual. Esse relato pode parecer apenas uma conduta inadequada, porém a fala desse profissional não só causava desconforto aos estudantes, mas também violava estudantes que não tinham a mesma orientação sexual do profissional. E tal fala reforçava que a sua orientação é aceitável. Uma outra questão: o trabalho nas escolas sobre a diversidade, principalmente de gênero, acaba por silenciada, em algumas vezes, pois os profissionais que se dispõem ao diálogo com os estudantes acabam sendo perseguidos e ou sendo questionados pelas suas aulas e falas, pelas famílias e outros agentes. Atualmente, não temos pela sede, pela Secretaria de Educação, uma orientação sobre o uso do banheiro, o que muitas das vezes colocam as escolas a dificultar o acesso para pessoas trans. Então, eu acredito que os posicionamentos aí, os questionamentos, eles vão muito ao encontro de realmente um preparo, né, de uma capacitação desses professores. Mas claro que a gente sabe que tem algo por trás, né, e maior, né, uma política, uma questão assim do Estado, né, em trazer essas demandas, né, porque tem algumas falas sobre as diferenças que, embora elas não vão causar naquele primeiro naquela primeira situação uma discriminação, mais tarde ela pode trazer uma discriminação, justamente por conta da interseccionalidade. Né? Depois vai trazer outra relação de poder, por que aquele pode, por que aquele não pode. Né? O que foi visto primeiro? Foi o gênero, foi a masculinidade, a feminilidade, a sexualidade, o que te causou fobia? Então, tudo começa com a capacitação reflexiva mesmo, teórica, conceitual, depois para uma criação de uma estrutura na escola, né? Mas eu também não sei de onde é que vem isso para ocorrer, né? Dentro de uma lógica macropolítica, de outro regime, para essas mudanças das diferenças.
Certo. Mais algum apontamento, pessoal? Cleusa, não sei se você tem alguma questão. Então, professores e nossas equipes também, né? É um desafio muito grande para a gente promover uma escola acolhedora, né? Acolhedora das diversidades, acolhedora das diferenças. A gente tem muitos momentos que a gente percebe a dificuldade, né? Da aceitação do diferente e, e das possibilidades de se aprender com essas diferenças, né? E, e reforçar que a gente precisa, sim, trabalhar com o diferente também. A gente precisa trabalhar com um sujeito que é vítima de uma violência ou que é vítima de tantos problemas sociais, né? Mas a gente ainda, enquanto servidor, enquanto instituição, a gente tem dificuldade, né? De, de compreender que a gente precisa trabalhar com esse sujeito também, que a escola também acolhe esse sujeito. Nós temos algumas orientações aqui enquanto instituição, implementadas já, institucionalizadas, como a questão do nome social, né? E fizemos também vários atendimentos na questão do uso de banheiro também para esses sujeitos que são públicos, né, do nome social. Mas a gente encontra muitas dificuldades ainda, né, dessa aceitação, dessa compreensão, e isso ultrapassa o âmbito da escola, né? Isso está nas famílias, isso está na comunidade, isso está na sociedade. E a gente participou de uma formação com um professor que fez uma fala, que ele comparou o trabalho das temáticas da violência na educação com o uso do cinto de segurança. Então, há muitos anos a gente andava de carro e a gente não usava o cinto de segurança, e aquilo era normal, né? Depois vieram as leis, e a gente foi aos poucos se adaptando a isso. Hoje já é normal as pessoas entrarem no carro e colocar o cinto de segurança, né? Então ele fez essa analogia com as temáticas também que a gente trabalha aqui no NEP. Então, que isso vai ser construído. Não vai, talvez, ser uma construção rápida, assim, de um dia para o outro, né? Mas que é através desses momentos aqui, de formação, de reflexão, de diálogo, né, entre os diversos setores também, que a gente vai construindo essas mudanças. Eu acho que é isso mesmo, Cleusa. É porque a gente repete a vida social nas instituições, né? E é bem complexo, porque, por exemplo, a polícia é um local que são operadores de direito, né? Mas socialmente eles são vistos por uma questão assim cultural de enxergar a vítima e de enxergar o autor. Então, nisso também já cai uma questão moral. A boa vítima, o autor é um monstro, e não como sujeito de direito, né? Independente da pessoa, o que aconteceu com ela, né, tem um devido desdobramento criminal. Não é por ela ser gay, ou não é por ela ser trans, não é por ela ser garota de programa, não é por ela ser independente da classe, da profissão. Então, é a repetição da vida social. Que a gente sempre tem que pensar nisso e refletir, porque diz respeito aos outros e são os direitos dos outros que está ali em jogo.
Cleusa, o Jefferson e a Nara trouxeram outras questões ali. Você quer fazer a leitura? Você pode... Posso fazer. Acho que a do Jefferson já foi lida, né? Acho que é a da Nara agora, né? Acho que o Jefferson fez uma outra, não, atualmente? Tá. Não, Outra questão? Acho que já foi. Essa já foi, né? Isso. Da Nara, então. Tudo vem de uma estrutura de patriarcado. Infelizmente, não foi desconstruído no ambiente escolar. Também. E a Nara escreveu aqui de novo, né? Vivenciamos até no ambiente universitário. Então, são questões que ultrapassam mesmo, né? A escola que a gente atende, que é a Escola de Educação Básica, né? A rede estadual aqui de ensino, né? No nosso caso. Mas, realmente se vivencia em vários âmbitos, né? Eu fiquei na dúvida só, a do Jefferson a professora leu, né? Essa da outra questão, o trabalho, né? Só para a gente não deixar, mas eu tenho a impressão de que foi lido. Foi sim, Cleusa. Eu também achei que fosse uma pergunta diferente, mas ela é a continuidade, né? A gente leu as duas. O Jefferson está escrevendo aqui também. O Jefferson estava escrevendo, não sei se desistiu. Está escrevendo? Tá, só para informar. Obrigada, Jefferson. Obrigada, querido. Então, eu não sei se tem, né, mais alguma questão que vocês queiram compartilhar, destacar, e, né, para a gente já ir pensando um pouco, talvez, assim, numa síntese inconclusa, né, Ítalo? Porque a gente sempre chega no lugar para concluir coisas que vão ficar outras, né, abertas aí, e aí a gente passa para você fazer suas considerações não finais. Eu acredito que vocês que vão vivenciar mais a fundo, né, esses desafios, né? Embora a Polícia Civil também esteja adentrando as escolas, vocês vivem o cotidiano, as dificuldades, né, as problemáticas e lidam com as famílias também, né, que tem outros atravessamentos, né? Até disso que nós estávamos falando da vida social. Então, fica difícil propor um trabalho sem um diálogo. E que eu não sei como é a perspectiva dos próximos tempos, como é que vocês veem isso, as mudanças,
políticas, mesmo das escolas, da administração da escola, se tem alguma diferença, né? Depois eu até fiquei assim, na dúvida sobre essa discussão do banheiro unissex, se ela está voltando, né? Porque parece-me que está voltando, mas realmente está sendo pauta das escolas, ou é realmente aquilo que é a fobia, né? O que se desloca para o social. Então, mais essa questão assim de ordem prática e como é que vocês veem os próximos tempos nessa discussão do sistema sexo-gênero, assim, que produz masculinidade, feminilidade e diversidades. Se há uma luz no fim do túnel. Então, acho que é isso, é essa indagação. Ítalo, muito obrigada. Espero que a gente possa ter assim outros momentos, né, para continuar com essa conversa, né, mas com outras que é tema, né, do teu estudo e área de atuação. Eu acho que a ideia é de verdade assim não trazer, né, um tom prescritivo e algo que dá uma direção dizendo que esse é o caminho, porque cada território, né, diz de um lugar e de uma composição de gentes e de vidas que Isso. desafiam, né? Mas de nos ajudar aí a poder pensar em possibilidades outras, né? Acho que de uma coisa a gente tem certeza, né? Que a gente não negocia, né? A proteção da vida, né? A gente não quer a barbárie dentro da escola, mas ao mesmo tempo sabe do desafio grande que é, uma vez que ela produz e reproduz no interior, né, de si aquilo que a sociedade também tem colocado lá fora, né? Então não é algo descolado de um outro contexto maior. E talvez uma coisa que produz ainda um nível de afago, né, para nós, é que há um tanto de pessoas que fazem essa defesa também e que acreditam que a saída também é coletiva, né? A gente não vai conseguir mudar e nem produzir uma outra realidade, por menor que seja, no espaço mais particular. Então, ter esse número aqui, né, Cleusa, eu acho que reproduz isso, né? Assim, de um desejo de a gente ser capaz de seguir estudando um tema que é desafiador, que é complexo, e também junto com um espaço, né, assim, onde se soma aí forças, né? É coletivo mesmo, né? E até fazer uma brincadeira, né? A saída é pela esquerda e é coletiva. Então, São movimentos, né? E são encontros, são bons encontros, são bons que encontros. isso permite também, né? A gente acaba se encontrando. É E isso. eu que agradeço esse espaço, espero que tenha contribuído e me coloco à disposição. Tá Certo. bom, gente? Obrigada, Ítalo. Cleusa, você vai fechar hoje à tarde, então. Eu? Ai, que responsabilidade. Obrigada, então, a professora Simone, obrigada, Ítala, obrigada às nossas equipes que estão aqui, que participaram e que atendem tão de perto, né, todas essas situações de violência junto com as nossas unidades escolares também, diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas que estão aqui dispostos a buscar, sim, novas alternativas melhores. Então, só agradecer e desejar um excelente final de tarde para todos nós. Tchau, gente.